Ora, muito bom dia a todos. Começo por vos desejar uma feliz Páscoa e também justificar um pouco a minha ausência entre sexta e o dia de ontem, mas nesta altura, Páscoa, crianças pequenas, torna-se tudo muito mais complicado, o que não quer dizer que eu não tenha visto notícias, acompanho as notícias, mas é mais fácil acompanhar notícias do que produzir conteúdos pormenorizados, detalhados, até mesmo sérios, relativamente às várias situações que vão ocorrendo. No entanto, hoje, um vídeo breve que eu vos queria trazer era relacionado com o problema da russofobia. Parece que ontem nós tivemos uma notícia que dizia que houve dois homens que assaltaram ou tentaram assaltar uma orivesaria em Aveiro. Inicialmente começa a surgir mais informação, a dizer que os homens eram russos, identificaram-nos facilmente como sendo russos, depois subitamente parece que afinal já não eram russos, que eram ucranianos, e a partir daqui começa a perder-se, a retirar-se o rótulo da nacionalidade, até que as autoridades vieram emitir um comunicado oficial a dizer que afinal se tratavam de dois homens de nacionalidade indeterminada. Bom, eu acredito que isso possa servir, sobretudo neste comunicado, que seja difícil de não saberem qual é a nacionalidade das pessoas, mas acima de tudo pode servir para afastar todo o tipo de situação, até mesmo de informação, que se possa alimentar de certa forma, relativamente a pessoas que possam ter uma determinada nacionalidade. No entanto, o que é aqui muito importante reter é o seguinte: relativamente a pessoas que cometam crimes e que sejam associadas, por exemplo, à etnia cigana, existe agora quase como que uma espécie de código por parte da comunicação social, no sentido de não identificar as pessoas como sendo da etnia cigana, e a meu ver, de certa forma, bem, porque é um pormenor que não acrescenta rigorosamente nada ao facto principal. O facto principal é o assalto, é a agressão, é o homicídio, bom, enfim, o tipo de crime que imaginarem. Ou seja, referir aqui que é de etnia cigana, ou que são pessoas oriundas do continente africano, ou algo assim do género, a meu ver, não vem acrescentar rigorosamente nada à notícia. Claro que isto não devem deixar de ser elementos que devem ser recolhidos, sobretudo para poder ser feito um estudo, quer por parte de académicos, quer também por parte de instituições, que é suposto nós termos em Portugal, para tentarem perceber se em algum tipo de crime, ou se na criminalidade em geral, se ela é potenciada ou favorecida por causa de alguma característica da pessoa. Agora, para o público estar a referir um elemento característico, étnico, físico, o que for, parece-me que só vem alimentar mais o preconceito do que propriamente ajudar as pessoas a compreender a notícia. Ninguém vai dizer, calma, mas afinal aquela pessoa era cigana, por isso é que cometeu um homicídio. Não, isto não faz sentido nenhum, quer dizer, um homicídio é cometido por pessoas, sejam elas ciganas, sejam elas caucasianas, sejam elas africanas, sejam elas asiáticas, ou seja, o homicídio é uma realidade em todo o lado. A esmagadora maioria dos tipos de crimes são uma realidade em todo o lado. O único tipo de crime sobre o qual eu não tenho a menor dúvida, como existe um traço característico físico relativamente à sua comissão, são os crimes sexuais. E porquê? Porque, com base nas estatísticas que nós temos, cerca de mais de 99% desse tipo de crimes são sempre cometidos por parte de indivíduos de sexo masculino. Aqui não há volta a dar. A estatística tem a ver até com as próprias características físicas e até mesmo ligado também a questões biológicas que separam homens e mulheres e que influenciam isso. Portanto, voltando ao assunto principal, fazer a referência, a alusão à nacionalidade russa, no caso de um assalto a uma orivesaria, para já, a meu ver, só vem alimentar o preconceito. O que numa altura como esta, que é uma altura extremamente delicada, só vem aumentar ainda mais a fúria das pessoas, o preconceito da sociedade em geral relativamente a quem comete este tipo de crime. Da mesma forma, como referi que eram ucranianos, também acaba, de certa forma, por alimentar, ainda que inconscientemente, o preconceito relativamente a pessoas, eventualmente, que venham de leste. De leste é que vêm os crimes e tal. Bem, até parece que assaltos a orivesarias e assaltos até outro tipo de lojas e infraestruturas não são cometidos por pessoas portuguesas, sempre descendentes de portugueses, portanto, como se quisermos falar, 100% lusitanos, se quisermos falar assim, de uma forma mais coloquial. Claro que este tipo de criminalidade é cometido por todo tipo de pessoas. Agora, o que eu não compreendo na comunicação social é por que razão, primeiro os homens são indicados como sendo russos e quando afinal se admite a hipótese de serem considerados ucranianos passam a ser apenas dois homens. Ou seja,
há uma tentativa de retirar esse preconceito ligado à criminalidade numa altura delicada para uma comunidade como é a comunidade ucraniana. E isto, a meu ver, é um exemplo claro e típico de russofobia e da forma como se tem veiculado um conjunto de notícias que são prejudiciais até à comunidade russa. Eu notei uma outra notícia, no sentido de dizer um homem ucraniano foi espancado por um grupo de russos num bar depois de ter gritado Slava Ucraína. Vamos lá ver. Nós não sabemos o que é que, para já, o que é que levou àquela situação. Nós só vimos uma imagem de agressão e de um grito Slava Ucraína. Nós não sabemos se houve algum tipo de provocação, que não justifica uma agressão bárbara, naturalmente, mas nós não sabemos o enquadramento, nós não sabemos se havia alguma ligação pessoal entre aquele ucraniano e algum daqueles russos ou aquele grupo de russos, alguma rivalidade, alguma questão pessoal. Subitamente tentamos associar os russos a pessoas violentas que agridem ucranianos que simplesmente gritaram Slava Ucraína. Quer dizer, falta muita coisa antes e muita coisa depois para poder enquadrar e contextualizar uma notícia destas, antes de nós podermos promover e divulgar uma notícia desta forma, sabendo que podemos estar a influenciar e também estar a alimentar um certo preconceito relativamente a pessoas que tenham este elemento étnico ou até mesmo este tipo de características. Portanto, referir, particularizar uma questão como a questão da nacionalidade, sobretudo no contexto em que nós vivemos, a meu ver, do ponto de vista social, só vem alimentar exatamente esse fator, ou seja, o fator do preconceito, no sentido de ver uma determinada etnia, uma determinada nacionalidade como sendo mais violenta, sendo pessoas perigosas, sendo pessoas que estão já por natureza, como eu ouvi alguém dizer, no outro dia contaram-me que acho que era alguém ligado ao José Milhazes, que colocou um comentário no perfil dele de Facebook, uma amiga minha russa contou-me isto, que colocou no perfil dele de Facebook qualquer coisa como, alguém colocou um comentário, não sei dizer ao certo porque não vi isto, mas que alguém colocou que os russos já nascem com uma predisposição para a violência e para não serem muito próximos nem muito dados ao contacto humano. Quer dizer, isto é do mais preconceituoso e xenófobo que nós podemos ter. Os russos são pessoas que, como qualquer outra pessoa, temos pessoas boas, temos pessoas más, eu acho que não deveríamos estar a dizer isto, porque isto parece ser senso comum, mas pelos vistos não é. E aquilo que nós temos, isso sim, graças a este tipo de notícias e graças à forma como até as nossas autoridades, o nosso poder político se recusa a ter um discurso que seja congregador relativamente aos russos, porque nós só temos pessoas a elogiar e a querer proteger ucranianos, mas esquecemos dos cidadãos russos que estão em Portugal, a residir em Portugal. Muitos deles nem sequer, não são apoiantes de Putin, como até são opositores de Putin, e que, quando se vê russo, temos logo o preconceito ao seu alto nível. Ainda no outro dia, recebi um contacto de vários russos a dizer que há pessoas ligadas à comunidade ucraniana e à Associação de Cidadãos de Ucranianos em Portugal a dizer para agredir crianças russas, no Algarve. E a dizer que elas deveriam ser agredidas exatamente porque são russas, porque são preconceituosas e porque alimentam, direto ou indiretamente, a hostilidade para com os ucranianos. Isto é criminoso, isto é grave e gostava de ver o nosso poder político a tomar uma posição relativamente a isto. Um outro elemento que eu também gostaria de particularizar e sobretudo individualizar numa situação desta natureza, prende-se com o facto de nós termos, em Portugal, cidadãos russos que estão a ter as contas bancárias bloqueadas. Além das várias ameaças que já estão a receber pelo simples facto de serem russos, nós temos contas bancárias que estão a ser bloqueadas a cidadãos russos com base em nada, com base na nacionalidade apenas que têm. Isto é do mais xenófobo. Isto é uma violação grosseira de todos os valores e princípios, quer que nós temos consagrados na Constituição, quer também ao nível europeu, e que nós deveríamos combater a discriminação com base na nacionalidade. Há uns anos, que há cerca de 3, 4 anos, toda a gente dizia como é que é possível. O Trump alimenta a discriminação ao proibir a entrada de cidadãos só com a nacionalidade síria, iraniana, de entrada no país. Isto é discriminatório, isto é xenófobo. E depois nós temos em Portugal bancos, e eu tenho documentos que o demonstram, em como há até bancos a promover e incentivar aos seus clientes russos para encerrarem as contas que têm e vários russos que têm as contas congeladas nos bancos. Porquê? Qual é a justificação dos bancos? Bom, temos uma política de sanções, é certo que as sanções identificam concretamente quais são os indivíduos, mas como as sanções estão a surgir constantemente e estão sempre a aparecer novos indivíduos e empresas, pelo sim, pelo não, nós bloqueamos já, não vá mais tarde poderem estas pessoas vir a ser identificadas. Quer dizer, as pessoas que estão a ser identificadas são pessoas ligadas ao poder russo,
pessoas ligadas ao mundo empresarial e com influência nos órgãos de poder da Rússia, e depois nós temos aqui artistas, temos designers, temos bailarinos, temos pessoas ligadas a informáticos que só por terem o passaporte russo têm as contas bloqueadas. E depois já encontrei alguns deles a recorrer para o Banco de Portugal. E qual é a justificação? Porque isto é totalmente discriminatório, não tem base legal nenhuma, é totalmente injustificado. Então qual é a justificação que é dada? Além desta questão da questão das sanções de mais tarde ou mais cedo, não se saber se estes nomes vão estar incluídos no novo pacote de sanções, o que do ponto de vista criminal, sancionatório, contra-ordenacional, o que quiserem, nós não podemos estar a aplicar uma penalização e a penalizar alguém antes mesmo de saber se as pessoas vão integrar ou se vão estar a cometer um tipo de crime. Isto é absurdo. Então, o que é que eles dizem também? Pelo sim, pelo não, pessoas de nacionalidade russa acabam por ter ou por poder estar ligadas por si só, por ser pessoas com um risco acrescido de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Logo, como existe margem de discricionariedade relativamente à possibilidade de bloqueio por parte dos bancos sobre pessoas sobre as quais se desconfia que há um risco, então eles bloqueiam a título preventivo. Quer dizer, há pessoas de nacionalidade russa que só por se terem nacionalidade russa não conseguem pagar os empréstimos bancários das casas, não conseguem pagar as rendas das casas, estão sem dinheiro para poder manter-se no dia-a-dia. Porquê? Porque por serem russos existe, à partida, um grau de suspeição que faz aumentar o risco sobre eles. Por amor de Deus, alguém faça isto chegar ao poder político. Eu estou a preparar um documento que depois farei questão de ajudar os russos que estão em Portugal para que façamos chegar este documento, quer ao Primeiro-Ministro, quer também ao Presidente da República, quer a todas as principais instâncias portuguesas, que neste momento, de forma cobarde, se estão a recusar a ter uma palavra de apreço relativamente aos russos, que estão a ser perseguidos em Portugal sem tomarem decisões, sem terem nada a ver com as decisões que são tomadas pelos órgãos soberanos do seu país, apenas com base num passaporte ou numa nacionalidade que têm. Isto é criminoso. Eu queria deixar-vos isto, até porque estamos num domingo de Páscoa e é muito importante nós termos a noção e a consciência daquilo que nos rodeia e da forma totalmente discriminatória como as pessoas estão a ser tratadas em Portugal. Estamos a atribuir um tratamento quase de santos aos ucranianos, portanto tudo agora é para os ucranianos, oportunidades de trabalho e tudo mais. Portugal tem o dever de dar essa resposta aos ucranianos, é verdade, porque Portugal tem um dever político pelas decisões que toma de tomar decisões de sanções e de alimentar ainda mais a hostilidade, direta ou indiretamente, contra a Rússia e que motiva os russos a agirem desta forma, mas por outro lado, são pessoas também ucranianas que vêm para Portugal que precisam de ser protegidos, mas nós estamos a esquecer os outros. Então e os russos? Que culpa é que têm? Pessoas que vieram para aqui, que querem desenvolver o seu negócio, muitas delas são opositores do poder político russo e vêm para aqui. E não podem, porque têm a sua vida bloqueada, são alvos de ameaças, só com base no passaporte que têm. Portanto, um bom domingo a todos. E acima de tudo, aquilo que eu queria deixar é que nos próximos vídeos estive também a fazer um reforço a nível de layout dos meus vídeos, estive também a preparar em termos tecnológicos para poder melhorar ainda mais do ponto de vista formal e técnico aquilo que vos apresento. Portanto, esperem por novidades nos próximos vídeos. Um bom dia a todos.